Boa noite, pessoal, tudo bem? Me deem um retorno de como tá o som, se vocês estão me ouvindo, se eu preciso aumentar um pouquinho. Vou esperar o Mauro entrar para poder aceitar ele aqui para conversar com a gente hoje. Tá legal o som, pessoal? Boa noite, todo mundo. Me dê um retorno do som, tá ótimo. Acho que vocês estão me ouvindo, né? Então eu vou só esperar o Mauro entrar aqui pra gente poder conversar, esperar a solicitação dele. A gente vai falar um pouquinho para vocês hoje sobre a importância de um ambiente familiar saudável na saúde do bebê, né? A gente recebeu, tanto eu quanto ele, algumas perguntas bem bacanas. Vocês também podem mandar as perguntas de vocês conforme a live for acontecendo, pra gente poder ir respondendo, tá? Ó, o Mauro entrou, só vou esperar ele solicitar a participação aqui para eu poder aceitar ele. Ok, tô colocando ele ao vivo. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, Ju? Tudo bem? A gente já Tranquilo? tá com algumas pessoas aqui entrando também. Acho que agora vai vir o pessoal do teu Instagram ao vivo aí também. Boa Legal. noite. Pessoal, você deem um retorno do som do Mauro também, se vocês estão escutando ele falar. Alô, alô. Boa noite, pessoal. Alguém responde aí, está ouvindo? Isso é um sim, Fernanda? Isso. Então vamos começar, pessoal, porque a gente vai acabar se estendendo, o assunto é longo e para o Instagram não derrubar a gente antes da gente tentar falar bastante, né? A gente resolveu, eu convidei o Mauro para a gente fazer uma live, em primeiro lugar para a gente falar sobre o ambiente familiar e a saúde do bebê, que é o tema que a gente vai discutir hoje, e também para desmistificar que toda técnica é uma panaceia e resolve tudo, a importância da gente trabalhar numa equipe multidisciplinar, até mesmo dentro da própria fisioterapia, né, que é importante várias áreas da fisioterapia estarem atuando junto. Nós que trabalhamos com algumas técnicas mais novas dentro da fisioterapia, como a micro, como a osteopatia, ainda temos algumas vezes da fisi mais convencional, mais tradicional, um olhar um pouco crítico em relação ao nosso trabalho. Então, a gente veio mostrar a importância desse trabalho em equipe, o que uma técnica pode complementar a outra, né? Então, vocês aqui no meu Instagram já conhecem, para o pessoal do Instagram do Mauro, eu sou fisioterapeuta, trabalho dentro da minha fisioterapia integrativa e atuo nas técnicas de microfisioterapia e de Saikei, principalmente. Vou passar a palavra para o Mauro, para ele poder se apresentar para vocês. Olá, galera. Bem? Boa noite. Tudo bom, Juliana? Então, vocês me dão um desconto, porque é a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui no Instagram. E apesar de já dar aula, às vezes tudo é uma novidade aqui, tá? Mas vamos lá, meu nome é Mauro, eu sou Mauro Gemelli, eu sou osteopata pediátrico, sou fisioterapeuta, osteopata, especialista pelo COFITO, atendo há 15 anos osteopatia pediátrica e há 4 estou exclusivamente atendendo pediatria. A osteopatia pediátrica às vezes é um assunto bastante desconhecido mesmo para quem é da área da saúde, mesmo para quem é fisioterapeuta, às vezes até para quem é osteopata, porque o estudo da osteopatia pediátrica ele é diferente do adulto. Mas acho que o motivo da gente estar aqui, né, Ju, é porque eu sinto bastante necessidade de ter parceiros nessa relação profissional para quem eu posso indicar quando o meu limite chega. E uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos tempos é achar esse limite. Então, quando é que eu tenho que encaminhar um paciente? E nessas conversas de dia a dia com a Juliana que a gente tem tido essas ideias. Pô, vamos conversar sobre isso, porque eu acho que mais pessoas precisam
ouvir o que a gente está experimentando para começar a praticar isso também, né, Juliana? E dou aula também, eu dou aula numa escola de osteopatia, dou aula de osteopatia pediátrica também, e por isso gosto muito de falar. Então espero que não ultrapasse os limites aqui. Então, Mauro, eu acho que é até importante você mostrar nesse primeiro momento, explicar para o pessoal como que a osteopatia pediátrica funciona na prática, né? Porque para leigos e até mesmo para algumas pessoas da nossa profissão, quando você fala em osteopatia, parece assim, você foi jogar bola, torceu a coluna, tá torto, tem que ir para mandar para alguém consertar. Então, as pessoas não têm nem noção de como é o trabalho da osteopatia e principalmente dentro da pediatria. Explica um pouquinho para o pessoal que está aqui com a gente. Legal, Ju. Então, a osteopatia pediátrica, ela usa a mesma filosofia que a osteopatia usa, que é da gente procurar no corpo desequilíbrios, a gente vai chamar de tensões, e essas tensões são muitas vezes as causas de sobrecarga do nosso corpo. Um tipo de sobrecarga, por exemplo, que um indivíduo pode ter, a famosa gastrite, azia, dor de cabeça, enxaqueca. De fato, não necessariamente a maior parte dos pacientes que eu atendo, eles não vêm de trauma, eles são bebês, acabaram de nascer, não jogam futebol, não torcem tornozelo, não dão entorse na coluna. Então, esses bebês, eles vão apresentar as queixas deles a partir dos pais, e os pais vão me contar. A maior parte das vezes, os bebês chegam não dormindo direito, choram demais, não mamam direito no peito da mãe ou recusam o peito da mãe, tem refluxo, vomitam bastante, às vezes não vomitam, mas apresentam todas as características de refluxo, como tosse seca, engasgos mamando, não ganham peso. Isso é extremamente grave para a gente dentro da pediatria, um bebê que não ganha peso. Então, a gente vai abordar o quê? A gente vai procurar no corpo da criança esses problemas que são, na maior parte das vezes, mecânicos. Mecânicos não entenda-se como uma coisa grosseira, às vezes é muito sutil, e resolver esse tipo de processo de tensão, que é física, que a gente chama de biológica mesmo. Resolvendo essa tensão, a sobrecarga que existe a partir dela tende a reduzir. O próprio corpo se organiza a partir disso, e esses sinais que a criança apresenta tendem a diminuir. As manobras são sempre muito suaves, são indolores para a criança. Pode acontecer da gente mexer numa região que já dói, por exemplo, a criança que tem cólica. A criança tem dor na barriga, o intestino dela é sensível. Junto isso aí com uma sensibilidade que chamam, hoje em dia está na moda, falar intolerância à lactose, APLV, alergia à proteína do leite de vaca. Muitos desses casos, eles são sensibilidades desse sistema digestório. Tu vai trabalhar essa região, naturalmente a criança pode responder para ti como se estivesse incomodando. Mas não é a osteopatia que causa dor, é mexer em regiões que estão machucadas pode incomodar. Mas, no geral, a criança acalma na sessão, eles ficam mais tranquilos. A manobra que a gente usa são manobras muito aplicadas e adaptadas para a pediatria. E se eu expandir isso para a osteopatia de adultos, de fato, as pessoas não precisam chegar na gente depois de ter quebrado um osso. A reabilitação é uma capacitação do fisioterapeuta. O osteopata trata com outros olhos. A gente lida com o que a gente chama de disfunção do corpo. Está entre o que é a doença e o que é a saúde. No meio do caminho tem as disfunções que vão levar você para a patologia, por exemplo, para a doença ou para os sinais e para os sintomas. Então, de fato, essa história de que tem que quebrar alguma coisa para ir para o osteopata não é verdade. Muita gente procura a gente, inclusive, sem dor. A gente vai conversar um pouquinho depois sobre isso, né? Uhum. Então, hoje a gente decidiu, temos muitos assuntos, eu acho que a gente vai querer fazer mais lives juntos, porque a gente começa a discutir várias coisas e ver que tem bastante coisa legal para passar para vocês. Mas hoje a gente quer abordar um aspecto geral sobre a importância do ambiente familiar dentro da saúde do bebê. E eu acho que até o Mauro pode fazer essa fala com mais maestria ainda, de como a intervenção familiar é importante para o bebê não reincidivar. Ou seja, ele vai lá, tá com refluxo ou não dorme direito, tem algum problema, ele vai e faz um tratamento, permanece um tempo bem, quando vê reincidiva. Então, a gente precisa pesquisar dentro da família, dentro desse ambiente, o que pode estar acontecendo e por que isso pode influenciar dentro da saúde da criança. Pois é, essa queixa em especial, né, Ju? Acho que a gente vai discutir juntos isso. Por que um bebê não dorme? A dificuldade de muitos pais o meu bebê não dorme em casa. Ou então ele
dorme mais ou menos de dia, dorme muito mal de noite, ou não dorme nem de dia nem de noite. E aí as características, elas acabam ampliando, né? Algumas crianças não choram, mas porque não dormem, não começam a dormir. Outras crianças dormem, mas acordam chorando. Outras crianças precisam ir para o peito para dormir, acordam de hora em hora, mas acabam tendo que mamar para voltar a dormir. Outras crianças não têm essa necessidade, bebês principalmente. E a gente vê muito no consultório essa relação que existe da família em relação a esse estado do bebê. Então, o bebê não é um estômago que vomita, ou um intestino que faz cocô, ou então algum organismo que não está maduro e dorme. Ele é filho de 2 pais, que tem, às vezes, 4 avós e inúmeros tios, e esse ambiente de dentro de casa influencia diretamente a ponto de eu não conseguir tratar essa criança. Então, chega uma mãe, um pai, se queixam que a criança não dorme, eu vou fazer a avaliação, encontro justificativas para ela não dormir bem. Por exemplo, o refluxo. Uma criança que tem azia, que quando você deita no decúbito, ela acaba favorecendo esse processo de retornar o leite do estômago para o esôfago. Se é a hora de dormir, é a hora que vai deitar, é a hora que vai incomodar mais. Esse é um ponto. Eu trato isso. Mas aí tem aquela criança que não melhora, às vezes, nem satisfatoriamente, nem metade do que poderia. E aí eu me pergunto, nossa, o que é que está acontecendo? Por que essa criança não está dormindo, sendo que eu fiz tudo que eu podia? Daí entra a nossa conversa de hoje. Algumas vezes, a relação dos pais com o filho é muito importante. Existe um estresse por diversos motivos que interferem diretamente no bebê. Afinal de contas, o bebê ele foi o mesmo organismo da mãe até nascer e é praticamente o mesmo organismo agora, depois de nascer, porque depende do leite da mãe. Então, se a mãe não está bem, como é que esse bebê vai estar também? Então, se a mãe tem problemas de produção de leite, a criança talvez acorde de hora em hora só porque a mãe não tem leite. E ele vai ficar com fome, acorda, mama mais um pouquinho que tem, dorme, a criança responde muito a fluxo, tem criança que dorme no peito porque a mãe não tem leite. E aí dorme, acorda com 1 hora, vai querer mamar de novo, e a gente vai ficar tentando achar problemas no bebê. E às vezes está fisicamente na mãe. Mas às vezes a mãe simplesmente tem muito estresse, está estressada. E eu acho que isso você fala com muita propriedade também. Essas relações do corpo, da saúde da mãe, elas interferem na saúde do bebê de forma direta. Mãe mais do que o pai, porque a mãe dá o peito para o bebê e passa mais tempo. Mas o pai da mesma forma. Então, se eu falar que existe um estresse de saúde, estresse financeiro, as duas coisas vão alertar. Tem um perigo dentro de casa. E o perigo dentro de casa significa vou acordar, vou chorar, quero ir para o colo. Mas eu posso extrapolar isso para a parte metabólica, né? Problemas hormonais. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, dessa relação que acontece quando o bebê nasce, da mulher apresentar sinais de depressão, que a gente chama de depressão pós-parto, né? E que é super importante, que pode fazer a criança não dormir. E não é uma relação que a osteopatia vai conseguir necessariamente corrigir, mas, de novo, a equipe multiprofissional, aí eu vou ter que falar, Juliana, por favor, dá uma nessa família e me explica o que é que está acontecendo, porque eu não estou conseguindo ajudá-los. Paros para você. Então, vai ser até legal depois a gente citar alguns casos que a gente atendeu sobre isso, né? Dessa intervenção, porque assim, a gente sabe que essas memórias para o bebê, elas já são passadas até mesmo antes da vida fetal. Né? A produção em si do bebê já começa 72 dias antes da própria fecundação, tanto pelo esperma quanto pelo óvulo. Então, a gente já vem gravando memórias nessas células desde antes. O fato de como a mãe passou essa gestação, se ela estava muito estressada durante esse processo, a quantia de cortisol que ela liberou no corpo e, consequentemente, passou para o bebê, a gente já sabe que vai existir isso daí como respostas no bebê também, né? E agora, depois que ele nasce, significa que rompeu o cordão umbilical, não existe mais essa ligação do que eu sinto, o bebê sente, eu não estou passando mais nada? Não. Bem pelo contrário, né? A gente está cheio de pesquisas, a gente sabe que tem bastante mamãe e papai aqui, então a gente não vai ficar citando muita ciência para vocês aqui, mas até a gente estava hoje revendo alguns artigos juntos sobre isso, do quanto a frequência, a atividade cerebral da criança é igual à da mãe. A gente tem um neurocientista que eu até citei na outra live que eu fiz com a Dunia, né, que é o Moran Cerf, que ele estuda muito essa questão da atividade cerebral, da influência das pessoas que estão mais próximas em relação ao indivíduo. Então, numa criança que ela já funciona em ondas de atividade cerebral mais baixa, ela sempre vai captar de quem está mais perto.
ou seja, da mãe, né? Então, se a mãe está estressada, ela tende a desenvolver maiores atividades cerebrais em determinados locais e, com isso, realizar uma cascata neuroendócrina que o bebê vai seguir também. Se ela está ativando muito, por exemplo, este hipotálamo, hipófise adrenal, que é um processo de resposta do estresse, do cortisol, está numa simpaticotonia exagerada, que são sistemas que a gente sabe que reagem ao estresse, isso falando até porque eu sei que tem bastante alunos do Mauro que estão assistindo e a gente não deixar isso tão simples assim, a criança vai seguir o mesmo modelo. Então, assim, isso para desregular uma cascata hormonal da criança, ela vai captar a frequência da mãe e vai desregular dela também. Então, consequentemente, ela vai estar produzindo cortisol em horários do ritmo do ciclo circadiano alterado, não vai ter produção de melatonina à noite, não vai ter GH durante a madrugada, então, assim, não vai ganhar peso, não vai dormir bem, vai ter mais tendências às doenças, porque vai já desde pequena ter uma inflamação crônica de baixo nível no corpo reagindo. Então, assim, essa questão do ambiente familiar vai influenciar dessa forma. E até porque desde bebê a criança vai aprender por observação. Tudo que ela vai vivendo e vai captando de habilidades para ela desenvolver as conexões neurais dela, ela vai aprendendo de acordo com o que ela vai observando. E ela estando dentro de um ambiente estressante, onde a mãe chega por causa do trabalho, ou às vezes nega a criança de lado, ou o pai e a mãe discutem na frente da criança, são percepções que ela vai tendo e que vai alterando o desenvolvimento de caráter e, consequentemente, também do processo de resposta endócrina dessa criança, né? A gente tem autores que citam hoje que, às vezes, até para você chega pacientes que não têm sintoma e depois você mostra que tem, né, algumas coisas já que a osteopatia pode avaliar, mas dentro da micro, às vezes eu pego pacientes adultos com depressão e que o processo está na primeira infância, que o processo está na vida gestacional, um processo de separação mal entendido, um processo de sentimento de abandono e rejeição, né? Que assim, para o pai naquele momento era só uma questão de estresse, eu estava muito estressado. Mas na percepção de um bebê que não sabe interpretar aquilo foi uma rejeição. E isso vai gerar consequências futuras. Então é como se assim a gente fosse esvaziando os copos na infância para aquilo não vinha extravasar e gerar sintomas mais graves no futuro, como é o que acontece dentro da clínica. Eu tenho não é exatamente uma analogia, mas eu gosto de explicar para os pais esse sistema que você está falando. Então, primeiro, a criança copia o que a gente faz porque a gente tem neurônios espelho. Neurônios espelhos é aquele que faz um bocejar e o segundo bocejar e os outros 20 que estão na sala bocejar junto. A gente copia comportamento por sobrevivência, né? A gente é um bicho que foi feito para viver em bando. A segunda parte é que se o meu sistema autonômico é natural eu causar essa impressão para as outras, risco de morte aparecido e só eu vi ele, esse leão tá aí. E a criança percebe quando a mãe e o pai esse risco de morte, que risco de vida, risco de ficar vivo é ótimo, mas se a mãe e o pai apresentam esse estresse, esse perigo, que em teoria era para causar uma reação de lutar ou fugir, porém essa criança não consegue fazer isso nem lutar, vai absorver isso e vai acabar chorando para avisar os pais, pô, me leva junto, se você for fugir, me leva junto, porque é o único jeito de um bebê sobreviver. Então, essa missão de comportamento, ela é nitidamente aprendida. A gente recebe no consultório o bebê que é ansioso, é estediatista, se não me pega quando eu começo a reinar, eu começo a chorar, e se não pegar no colo, eu vou chorar, eu não vou nem querer mamar depois. E você vai olhar para o lado, para o outro do bebê, tem um pai e tem uma mãe que estão nesse mesmo nível. Eles são ansiosos. Isso, de novo, Ju, que você fala de tratamento que a criança tem ou experimenta na infância, molda o comportamento no adulto, para mim está muito claro dentro da pediatria. Quando eu pego crianças, tem um autor que chama Stephen Porges, que eu gosto muito, ele escreveu um livro chamado Derivações de como as vísceras moldam o comportamento do ser humano. Se a gente fala isso para um psicanalista, eles vibram, porque Freud fala muito disso. De como uma dor pode fazer uma criança
subir uma curva de peso mais do que deveria. É um problema importante a ser interpretado. E a osteopatia tem um olho muito específico para isso, né? Mas ele pode ser mediado porque a criança sente na primeira infância e que pode se transformar em doenças do adulto. Doenças intestinais, o celíaco, por exemplo, o alérgico a glúten, a intolerância à lactose, o intestino irritável, ou simplesmente constipação intestinal. O que você fala, a criança pode influenciar. Tem disfunções que são biológicas, tem a questão do comportamento, e tem as disfunções que são dos pais. E esse ambiente precisa ser tratado, a osteopatia pediátrica hoje, sem olhar para o contexto familiar, porque senão a gente vai tender a ter uma insuficiência nesse tratamento, né? E aqui a gente abriu uma outra brecha, Ju, para você falar um pouquinho o que é essa tua especialidade, a fisioterapia integrativa, como que ela vai olhar essa criança? Ou conclua, porque você já falou, né? Como é que ela olha essa criança que é um problema de refluxo, mas também o que é esse momento em que a família precisa ser alocada no círculo da família e não somente tratada como um bebê que não dorme, um bebê que chora, por exemplo. Tá. Só antes, dá uma olhadinha aí na tua internet, que teve algumas pessoas que falaram que tá oscilando um pouquinho e cortou o áudio de algumas coisinhas que você falou. Daí, pessoal, se vocês quiserem perguntar qual parte cortou que vocês não entenderam, o Mauro repete, tá? Beleza, segue ali que eu vou dar uma olhadinha na internet. Tá. Me Então, explica, assim, por favor, pessoal, o que é a terapia integrativa, então. Tá, então, quando a gente olha para a criança, como que a fisioterapia integrativa vai atuar? O ambiente familiar é como se fosse o aquário da criança, né? Então, eu uso muito essa alusão com os meus pacientes, porque assim, eu falo que eu limpo o peixe e devolvo o peixe para o aquário. E o que vai manter esse peixe limpo é como está a qualidade do aquário do meu peixinho, né? Se aquela água tá limpa, o meu peixinho vai ter uma resposta de tratamento positiva. E se essa água estiver suja, o meu peixinho vai acabar se sujando. Então, assim, o ambiente familiar nesse momento, ele faz parte do processo da água do aquário. Porque dentro da fisioterapia integrativa, o que nós precisamos avaliar é uma tríade. Nós precisamos tratar o indivíduo como um todo, não com um sintoma característico, né? Que é corpo, mente e espírito. A gente olha para um todo para devolver a saúde de forma integral para o paciente. E dentro disso, eu preciso analisar os pilares de saúde, né? Que entre eles é a gestão de sono, a alimentação, gestão de água, gerenciamento de estresse, sono, atividade física, são essas os pilares que a gente avalia dentro de uma qualidade de saúde. Porém, no bebê, isso está muito envolvido com o ambiente familiar, porque é o que a gente está citando aqui, né? Que ele é repetição de comportamento, aprendizagem de comportamento. Então, a maioria desses bebês, eles ainda nem entraram na fase de alimentação. Eles são ainda ou mamam no peito, ou estão tomando fórmula, mas nem isso eles ainda se adaptaram. Então, a gente avalia muito o aquário do bebê pelos pais, por esse comportamento familiar, porque é isso que vai influenciar a água para a hora que a gente limpa esse peixinho, ele não reincidivar. E acho que até para o Mauro, para a osteopatia, quando ele olha nessa questão também, o ambiente familiar também não deixa de ser uma água que pode sujar o peixinho, né? O que você tratou e aquilo reincidivar novamente. Tá sem som. Você tá sem som. Dá uma olhadinha aí. Ju, Agora voltou. vou pedir autorização para usar essa tua analogia do que ela Tá sem som? Oi? Não entendi. Tá me Cortou. ouvindo agora? Oi? Tô te ouvindo. Ju, me ouve? Voltou. Ju, eu gostaria de pedir oficialmente para você para eu poder usar essa analogia que você voltou. Tá cortando, Mauro. Posso continuar? Tá cortando. Pessoal, tá cortando para vocês o som dele também? Como é que tá? Alô, alô. Deixa eu tentar ir mais perto do mouse. Estão me ouvindo melhor agora? O pessoal tá falando que tá cortando também.
Vai lá, fala aí pra gente ouvir. Melhor? Melhor. Agora dá. Melhor, beleza. Vou por aqui então. Sem computador hoje. Tá Bom, bom. Ju, eu gostaria de pedir oficialmente primeiro a tua autorização para usar esse teu exemplo. Ele é muito, muito positivo. Talvez perfeito para a gente colocar essa situação, palpável para os pais de como que a casa deles pode influenciar o peixinho deles, que é o bebezinho deles, né? Antes de eu continuar, alguém fez uma pergunta que eu achei interessante. Quando você for tratar, você vai tratar o bebê também? A própria microfisioterapia, a fisioterapia integrativa mexe no bebê nesse contexto ou só na mãe? Fala, Ju, por favor, dessa resposta, porque eu estou curioso para saber também. Sim, sim, a micro também trata a criança e, na verdade, os resultados são bem positivos, porque como o bebê ainda não tem tanto aquela racionalização, o estímulo é corporal, né, e acaba tendo resultados mais rápidos até do que no adulto, assim. Então, às vezes, você pega uma criança, acontece muito em consultório ali na faixa dos 2, 3 anos, que tem problema de alimentação, que não quer comer, que tem falta de apetite, crise de ansiedade, birra, essas coisas, são resultados muito rápidos, né? Melhora de apetite, melhora de sono. Mas eu prefiro sempre primeiro olhar para o aquário, porque eu não limpo o peixe se o aquário tá sujo, entendeu? Porque eu falo para os pais, vocês vão gastar o dinheiro de vocês, porque a criança é por estímulo, então ela vai sair daqui limpinha, mas se ela chegar em casa e a mãe continuar ansiosa desse jeito que tá, daqui 3 semanas está me trazendo ela de volta. Vai falar assim, nossa, ela melhorou muito, mas agora voltou tudo. Então a gente precisa primeiro limpar essa água do aquário para depois tratar a criança. Isso, na verdade, faz muito, conversando antes de novo. O objetivo principal da osteopatia é muito prevenção. Então a gente não vai tratar um bebê e não vai curar ninguém. Eu uso muito esse termo de forma muito errônea. A gente não cura ninguém, ninguém cura ninguém, nenhuma cirurgia, nenhum remédio, nenhum osteopata vai curar ninguém. Por quê? A capacidade de ir para uma região que tem problema, que tem essa disfunção, dificuldade sei lá, de cicatrizar, de fechar um ferimento, é do corpo. Tudo que a gente usa são maneiras de facilitar o processo do corpo de se curar. Então, a cura é do corpo, por isso a gente chama isso de autocura. E antes mesmo de eu pensar que eu tenho uma doença, essa doença vai se desenvolver por algum problema do meu corpo. E esse problema para a osteopatia é a dificuldade dele de se curar, de chegar e restabelecer a saúde por algum ponto específico. Então, ela vai ser sempre preventiva na osteopatia, mesmo que você chegue com um diagnóstico de hérnia de disco, a osteopatia ela vai pôr carga sobre essa região específica que está degenerando e jogando um disco para fora de onde não devia estar. No bebê não é diferente. Uma criança que tem refluxo hoje, ele tem um refluxo por algum motivo. Às vezes esse motivo é no corpo da criança. Então eu vou procurar lá um torcicolo nessa criança, uma perda de flexibilidade de tórax, uma alteração da atividade de diafragma. A gente vê muito em crianças fazendo soluço. Porém, o aquário é onde o peixinho vai ser jogado, né? E aí olhar para esse contexto de como posso tirar interferências que vão prevenir problemas nas crianças, né? Então, a analogia é perfeita. Falar de prevenção é muito melhor agora, quando a gente tem essa analogia de como é que tá a água que você vai querer colocar esse peixe. Então, a gente pode pensar nisso até mesmo antes do bebê nascer, né? Quando as pessoas me perguntam quando é a hora de atender um bebê, eu falo quando ele não nasceu ainda, quando está na barriga da mãe. Ou até mesmo antes da mãe engravidar, porque tem mulheres que são inférteis por problemas de tensões que são físicas. E a gente explica isso de forma fácil. Eu brinco, a mesma base que eu uso para osteopatia é a mesma base que o médico usa para fazer cirurgia, para usar remédio. É a mesma anatomia, a mesma fisiologia, a mesma biomecânica do corpo. Só que a gente vai muito a fundo nisso que a gente chama de biomecânica, que é a função do corpo, é movimento. Então, tem um lado físico. Não tem como dissociar isso do corpo. A gente é movimento puro. O nosso sangue circula por movimento, a nossa linfa circula por movimento. A gente só tem inchaço nos pés porque esse movimento falhou por algum motivo. Mas o contexto família, olhar inclusive para a saúde da mãe, aquilo que a gente estava falando, olhar ver se essa mulher está produzindo leite de forma adequada, às vezes retoma essa pergunta: mãe, você está bem? Você está se alimentando direito? Você dorme bem? Você não tem gastrite? Você vai ao banheiro direitinho? Você não tem dor? Porque às vezes a mãe fala: eu estou com dor crônica.
eu tenho fibromialgia e foi ter um filho. O que acontece? O corpo dessa mulher vai estar trabalhando o tempo todo para se recuperar e talvez ele não tenha tempo de recuperar a vida ou produzir o leite para o filho. Ou ela não tem tempo nem para engravidar. Então, de novo, o contexto do aquário é realmente bastante importante na hora de falar de um problema da criança. Então, vai me perguntar, meu bebê chora por quê? Tem um contexto inteiro para olhar. Às vezes eu concordo contigo, o aquário é o primeiro ponto para ser investigado e é o ambiente familiar, esse ambiente talvez mais importante. E essa é legal que, assim, Mauro, essas memórias a gente na micro vê. Tá cortando? Pode falar. Essas memórias a gente consegue avaliar que elas têm impacto direto na saúde do indivíduo até 72 dias antes da própria concepção, né? Pela questão da gametogênese, né? Assim, todas essas memórias, já que a mãe está passando antes, vêm a ser gravadas nas células dela e podem ser passadas para o bebê. Então, você pega casos ali de crianças que começam a gerar uma ansiedade com 6, 7 anos de idade, você vai ver na micro, tem uma memória de 70 dias antes da concepção. Daí você vai ver com a mãe, ela sofreu um assalto dentro do trabalho dela e teve um estresse absurdo e um medo de morte. A criança desencadeou uma bronquite, né? Então, assim, essas memórias a gente consegue localizar também para limpar. E é coisas que vêm do ambiente e que, assim, pequenos estímulos do dia a dia na mãe vai ligar o gene dessa criança, porque a gente sabe hoje que a gente é mais de 75% epigenética. A gente recebe, mas é de acordo com o nosso ambiente que vai ligar ou desligar algum gene, né? Não sei se vocês estão vendo ele, pessoal, mas para mim travou. Então, enquanto ele está arrumando a internet, eu vou falando com vocês. Teve até uma questão aqui que perguntaram sobre... Oi, não estou te vendo a tua imagem. Acho que você caiu aí. Eu estou te ouvindo, mas a tua imagem está travada. Não. Pessoal, vocês só veem o que vocês estão falando. Não estou ouvindo Mauro. Mauro, tenta falar aí para ver se o pessoal responde. Eu também. Não, tá travando. Sabe o que eu acho que você faz? Sai da live e volta de volta para ver se fica melhor. Tá, pessoal, vou esperar ele voltar. Eu acho que a internet dele tava meio ruim e daí tá travando muito a imagem, né? Eu pedi para ele desconectar e conectar de volta, isso mesmo, para fazer aqui. Vamos esperar ver se ele volta aqui com a gente. A internet dele estava bem ruim, que pena. Só um pouquinho. Aí, acho que conseguiu voltar. Tô colocando ele de volta aqui, ele já pediu solicitação. Oi, voltei. Ok. A internet está sabotando a gente aqui. Deve ter alguém, deve ser os meus vizinhos aqui não gostando da conversa. Tá. Paramos onde? Estávamos falando desse contexto de prevenção e desse contexto
familiar em relação a queixas que os pais têm para a gente no consultório. Eu acho que, eu não sei se você estava falando aí, mas acho que seria interessante a gente falar de caso clínico, para as pessoas entenderem como é que a gente trabalhou junto, pensando que eu trabalho muito essa parte do bebê em si, a parte física do corpo dele, e você lida muito com essa visão família e também tem essa interferência na mãe e no pai. E como é que a gente pode trabalhar junto para as pessoas entenderem a importância de nós dois dentro de ou dos dois profissionais, osteopata e da fisioterapia integrativa e da microfisioterapia dentro dessas queixas que eles têm, pode ser? Pode ser. Acho que dá até Então para tá. citar o caso que você falou hoje para a gente comentar, né? Joia. Então, eu tive o caso de uma família que me procurou porque o bebê não dormia bem à noite, acordava bastante, queria mamar sempre para dormir de novo. Para mim, isso dá alguns estalos. Eu avaliei essa criança e acabei tratando essa criança com um quadro relativamente típico, né, de refluxo. A criança deitava, tinha azia, porque tinha azia, acordava e porque tinha azia, tinha que mamar, e aí ela dormia de novo. Acabava não descansando, alterava a parte hormonal da criança, e aí você encontra um ciclo bastante grande na criança, né, entre dor e ter azia, e depois parte mesmo hormonal, o ciclo de melatonina altera. Só que eu atendi essa criança e as disfunções que eu encontrei melhoraram. Daí essa criança passou a dormir um pouquinho melhor. Mas existisse essa sensação no ambiente familiar. Eu perguntei, questionei a mãe sobre como é que estava a situação de estresse dela, né, familiar, relacionamental. Ela falou que não estava tão ruim, mas enfim, não quis talvez abrir, mas ali eu senti que eu não ia conseguir abordar isso com essa mãe. Daí eu questionei no corredor do consultório e falei, Juliana, posso te indicar esse paciente? Tem alguma coisa para fazer? Ela falou, manda para mim que eu vou avaliar. E aí foi para Juliana avaliar, para agora contar para vocês qual foi a abordagem dela em relação a esse caso. Então, assim, daí quando essa mãe chegou para fazer a microfisioterapia, né, ela veio. Eu já sabia do caso do bebê, porque o Mauro já tinha trocado um feedback comigo, mas durante a gestação, essa mãe teve dois casos bem interessantes. O primeiro foi que quando ela descobriu que ela estava grávida, ela foi ameaçada de ser mandada embora do trabalho pós-licença maternidade, né? Que era um lugar que ela já trabalhava desde os 17 anos, e isso para ela ali, assim, foi muito difícil de lidar, porque ela doou a vida inteira para o trabalho, não acreditava que aquilo pudesse acontecer. E segundo, porque ela teve que passar por um examezinho para ver se estava tudo bem com o bebê, porque eles desconfiavam de uma má formação. E aquilo gerou muito medo nela. Durante o quinto mês do bebê, ela acordou muito de madrugada por causa dessa vivência de estresse que ela estava tendo, né? Ela acordava entre 3 e 5 horas da manhã, que a gente avalia que está com uma disfunção do sistema nervoso autônomo aí, né? Tá numa simpaticotonia exagerada. E demorou até os 7 meses para descartar essa avaliação para ela conseguir voltar ao normal. Quando o bebê nasceu, ela ainda tinha esse medo dessa má formação e ela ficava indo toda hora no quarto ver se o bebê estava respirando, se o bebê estava só dormindo, se o bebê estava bem. Como vocês enxergam essa questão, né? Não fica difícil de entender como que esse bebê já desde a vida fetal aprendeu como seriam as noites dele, né? Então, assim, o próprio medo da separação que a mãe passou do bebê, até mesmo depois que ele nasceu, né? Porque ele já... Gente, as crianças captam a frequência cerebral dormindo. Elas têm um aprendizado absurdo dormindo, porque elas diminuem a atividade do neocórtex. Então, a função é totalmente inconsciente, elas conseguem ter muita absorção de aprendizagem. Então, a mãe entrava no quarto nervosa, chorava, ficava preocupada, já teve todo o histórico de vida fetal. É claro que o bebê vai captar essas memórias de frequência e vai responder da mesma forma. Ele vai continuar acordando, porque ela mostra essa frequência de atividade para ele também. Então, a gente tirou essas memórias dela na micro para conseguir justamente limpar o aquário, né? Porque senão o trabalho do Mauro ali ia ficar reincidivando e ele ia ter que ficar repetindo sessão toda hora para o bebê conseguir dormir. Porque tinha uma questão do aquário sujo. Pois é, agora, depois
depois que você atendeu, pareceu Tá cortando, Mauro. muito mais simples para mim. Isso me faz lembrar de alguns casos no consultório. Eu vou ter que desconectar de novo, será? Tenta mudar de lugar, porque tá um pouco ruim a internet. Eu não tô nem te vendo direito, tá um pouco tremida a imagem. Tá bom. Veja, tá Vou do cortando, lado. né, pessoal? O pessoal tá cortando, né? Consegue me ver agora melhor? Acho que o som ficou melhor, melhorou. Tá bom. Você consegue ver o Ju, feedback do pessoal aí embaixo? consigo, Tá. melhorou. Nancy falou que melhorou. Eu consigo lembrar de alguns casos que me remetem exatamente essa condição que você está falando agora, de um pai, uma vez, que reclamaram também que o bebê não dormia. E eu fui conversar com os pais e falei, mas vocês acordam de madrugada? O pai falou, eu acordo umas 3 ou 4 vezes na noite. Eu, por quê? Ele, porque eu bebo. Eu bebo à noite, eu gosto de beber para mim. Eu falei, bebe como? Ele falou, eu bebo uma cervejinha. Eu falei, uma cervejinha lata? Ele, não. Uma garrafa ou duas. E aí eu preciso ir ao banheiro, porque a bexiga naturalmente vai funcionar muito, né? E o bebê acordava junto. Então, tem vezes que o contexto familiar é a única explicação e a gente não precisa se esforçar nem um pouco como profissional, eu digo fisicamente, né, para atender. Mas é uma leitura simples, mas precisa perguntar, porque os pais às vezes não entendem essa relação direta, né, entre a, a saúde até mental deles, né, emocional deles, não mental, em relação ao comportamento da criança. E eu acho que essa parceria, principalmente esse estudo, a gente se estudar, a gente entender melhor o que os outros profissionais fazem, é a forma que a gente teve e que a gente vai ter mais sucesso no nosso trabalho, né? Acho que uh, precisa é, precisa existir essa necessidade, essa vontade dos profissionais de se estudarem, de se conhecerem como a gente começou a fazer, e que bom que a gente está tendo essa oportunidade de contar para outros profissionais o que a gente está vivendo, né? Mauro, tem até uma pergunta aqui que é bem bacana Oi. da gente falar assim, ó. Se não for trabalhada essas questões dos traumas e a criança melhora o sono, os despertares, mas segue com o sono agitado. Se essa criança seguir sem tratamento, você acha que pode aparecer de outra forma? Pode, né? Eu vou dar a minha versão. É assim, ó, o crescimento ele vai amenizar os sinais na criança. Sinal é o que você enxerga da criança. Sintoma é o que o indivíduo conta pra gente que ele tem. Então, uma criança ou um bebê, ele não conta pra gente o que tem, ele não sabe o que tem, ele não sabe verbalizar. Então, são sinais. A criança emite sinais. A gente tem que aprender a ler esses sinais. O que eu vejo muito é a dificuldade de ler isso na criança, de conseguir interpretar o que é essa agitação dormindo na criança. Às vezes, de novo, eu vou dar o mesmo exemplo de antes. Às vezes a criança tem azia. Quando ela tem azia, ela não consegue dormir direito, porque eu incomoda aquela sensação no esôfago. Ela pode ser leve, só que ela pode ter, desde bebê, desde nascimento, esse processo, e ela não acha que isso é problema. Para ela, aquilo é normal, só que é um desconforto. E esse desconforto e a dor, ela ativa o sistema de estresse, que é o sistema simpático. Só que o sistema simpático, ele concorre com sono. Com muito estresse, as pessoas não dormem. Isso é uma queixa muito frequente em qualquer consultório, não só no de osteopatia pediátrica, no de micro, no de neurologista, enfim. Então, a dor pode ser um mecanismo que faz a criança não entrar no sono profundo e tentar ficar achando posições para dormir melhor. E ela é um dos pontos e que a gente pode entender uma criança melhorando os seus sintomas depois de traumas, depois de disfunções que são adquiridas por quedas ou por simplesmente manipulação do dia a dia que não é ideal, e você não tratar a disfunção. O sinal ele vai diminuir com o crescimento da criança. Ele tende a ficar mais oculto, mais interno muitas vezes, como o próprio refluxo e vômito. A criança vomitar é um sinal externo do refluxo. A criança não regurgitar, ela pode mesmo assim manifestar os sinais internos de um refluxo. E dormindo, ela simplesmente passa a dormir melhor, mesmo tendo a mesma dor, lá na frente ela vai apresentar asma. Com 2 anos de idade, essa criança vai chegar para a gente com problema respiratório. Então, sim, o efeito crônico de um sinal não tratado, fisicamente, é um problema. Agora, comportamentalmente, eu acho que a Juliana poderia falar mais horas para a gente sobre a mesma relação. O que é uma criança que cresce sempre com a sensação de
é lá, de angústia, de medo, de rejeição, como que isso vai moldar esse ser humano? Acho que a gente não precisa nem muito longe para entender, mas Juliana acho que explica melhor essa relação do que eu. É até legal, porque acaba complementando uma pergunta que fizeram agora aqui, falar sobre a criança na microfisioterapia. Então, assim, não precisa necessariamente ter um sintoma. Até acho que num primeiro momento a gente lida com mães de bebê que são extremamente imediatistas, né? A osteopatia ajuda nesse momento de uma forma muito melhor do que a microfisioterapia, né? Porque a micro a gente precisa da autorregulação do corpo, do tempo de renovação celular, mas eu acho que elas se complementam e podem ser feitas juntas, porque essas memórias que estão gravadas, esses traumas que foram passados, seja na vida fetal, seja na primeira infância, o sentimento de rejeição, de abandono, mesmo que não seja de uma forma tão grave, mas que naquela criança marcou, ela pode vir tornar isso um problema não agora, não enquanto ele é bebê, mas depois que começa a se formar o caráter, quando chega na adolescência, que hoje a gente vê a quantia de problemas que a gente está tendo com as adolescentes, é automutilação, é tentativa de suicídio, é falta de interação social, ou até mesmo na vida adulta, porque assim, todos os problemas que acabam aparecendo em consultório, seja por sintomas emocionais, seja por sintomas físicos, doença autoimune, outros processos de alergia, existe um fundo de vida da primeira infância e de vida fetal e existem marcações celulares em relação a isso. Então, ou seja, a percepção do bebê é diferente da percepção do pai e da mãe. O que o pai e a mãe passam dentro de um consultório, o que eles estão enxergando, o bebê não consegue se comunicar. Ele não sabe falar o que ele está sentindo. Então, o que ele vai fazer é gravar padrões de respostas que vão ser a forma de defesa dele, né? Uhum. Então, assim, isso nós temos que ler no corpo. Não tem como a gente saber de outra forma, porque o bebê não sabe falar, o bebê não sabe se expressar. E até mesmo quando Ju, vai ficando um pouquinho mais velho, ainda não sabe. e como é que você faz para tratar esse bebê nesse momento? Porque eu expliquei um pouquinho da osteopatia e tal, mas como é que você trata isso na microfisioterapia? Teve uma pergunta aqui que eu achei pertinente. Como é que é o tratamento da micro quando você encontra esses padrões na criança? Então tá, deixa eu tentar falar rapidinho para dar um tempinho para a gente abrir para mais umas perguntinhas. Tá bom. Então, como que a micro funciona? A gente tem, esses franceses desenvolveram através do estudo de embriologia, de filogênese, mapas que a gente pesquisa no corpo, né, em cima do ectoderma, do endoderma, do mesoderma, pesquisando o movimento vital do tecido, né? A gente já sai daquela linha newtoniana que a gente estudava de uma forma linear, cadáver dissecado, tecido sem movimento, e a gente já mudou essa ciência, como você já citou isso no começo da nossa live lá, falando sobre o movimento do corpo, o movimento dos fluidos, o movimento do tecido. Quando eu tenho a perda do movimento vital desses tecidos, eu tenho uma cicatriz patológica, ou seja, foi ali que algum trauma emocional, algum trauma físico, uma informação toxicológica, até mesmo as vacinas acontecem muito, ou transgeracionais, que a gente armazena de até 4 gerações, travaram aquele tecido. E aquilo está levando a alguma disfunção, seja emocional, seja física, seja alguma alteração de caráter do indivíduo, algum processo. A partir daí, eu preciso agir estimulando aquela cicatriz a funcionar de novo. É como se eu entrasse por lei de similitude, desse mais um tranco ali para falar, vamos se organizar, tecido. Então, renovar as células, jogar o que não precisa mais fora, ter essa parte de organização tecidual, celular, para o corpo poder voltar à fisiologia homeostásica dele ali. Bacana. Respondido? Pessoal, tem mais perguntas para a gente? A gente tem 12 minutinhos antes que derrubem a gente daqui para falar. 12. Vou deixar eles fazerem. Se ninguém fizer, eu faço. Ah, tá, Mauro. Tem até uma que eu anotei aqui sobre bebê prematuro. Como é que vocês atuam na osteopatia com bebês prematuros? Que foi lá no começo essa pergunta. Ai, travou de volta, pessoal. Tá travado, Mauro, para vocês também? Pode mandar a pergunta que a gente vai respondendo.
Ele teve que sair, pessoal. Travou. Travou, né? Mas pode mandar. Ai, ele entrou de volta aqui. Vai dar tempo da gente conversar. Tem mais 10 minutinhos. Próxima vez que a gente fizer uma live, eu vou falar pra gente fazer lá da clínica. Que daí, se derrubar, a gente aparece na mesma imagem para vocês. Oi de novo. Saudades. A gente vai fazer a próxima live da clínica. Que daí, se você cair, você aparece na minha tela comigo. Fechou. Um diferente pro outro. Fechou. Você estava falando de fazer uma pergunta, Ju, para mim, desculpa. Tá, então, até mandaram essa pergunta no começo, eu anotei aqui, que eu achei legal, sobre bebês prematuros, como que a osteopatia atua? Joia. Então é o seguinte, ó, prematuridade, uma vez era um problema que tinha. Só que a prioridade, ela, na verdade, significa imaturo e mais suscetível aos problemas, sendo um problema. Então, teve um grupo de italianos que fez essa pesquisa, que atendeu de crianças, separou um grupo de prematuros entre 27 e 37 semanas, e metade deles eles fizeram sessões de osteopatia 2 vezes por semana, e outro grupo eles acompanharam simplesmente. E no final desse estudo, o resultado foi interessantíssimo, porque eles conseguiram verificar que as crianças que fazem osteopatias, os prematuros, internados na UTI neonatal, que fazem osteopatia, saem de 3 a 10 dias antes do hospital do que crianças que não fazem osteopatia. Qual que foi a conclusão que a gente tira desse estudo? De que a osteopatia em si, ela não vai curar o processo da prematuridade, porque esse não é um processo para a gente tratar em si. Mas a osteopatia consegue impedir ou prevenir que essa criança tenha comorbidades respiratória, motora, gastrointestinal, alimentar. Pode ser que ela não absorva o suficiente do alimento, porque existe uma disfunção ao acesso de ser prematuro também. Eu tenho uma criança de 3 meses que não ganha peso, por que eu não posso ter um prematuro? Eu tenho um bebê de 1 mês que vomita, por que um bebê prematuro não pode vomitar? Então, quando a gente trata essas comorbidades, a gente observa que essa criança tem menos complicação. Se ela tem menos complicação, no tempo menor possível, ela consegue sair do hospital e ir embora. Então, a hora de atender esse bebê é o quanto antes. Se a criança nasceu prematura, é um ótimo indicativo para ir para a osteopatia. Vá preventivo, não vá esperando sinais aparecerem, não vá esperando problemas aparecerem, porque isso vai custar muito mais para a vida da criança, vai custar mais, porque vai ter que ter tempo de tratamento mais longo, vai custar o emocional para os pais. A prevenção sempre é o melhor remédio. Então, antes de ter problema, leve para um osteopata. Antes de você imaginar que teu filho não vai dormir, vá fazer a sessão de microfisioterapia. Vá para o psicólogo tratar a parte de dificuldade emocional que você pode ter. Mas não deixe isso virar uma doença, porque a doença ela vai ser muito mais cara em todos os aspectos na saúde. Isso está muito claro para mim, para a saúde em todos os estudos que a gente vê, e é o objetivo da gente estar aqui hoje, né, Ju? É discutir. Vamos antes disso Deu uma ser um problema cortadinha no sério dentro de final. casa. Tem? Tá, tem uma outra pergunta, não sei se é para mim ou para o Mauro, mas assim, gostaria de saber o período entre uma sessão e outra e qual o máximo de sessão por ano. Dentro da micro, normalmente quando se tem sintoma, a gente trabalha de 1 a 3 sessões, intervaladas de 30 a 60 dias, mais ou menos. A gente tem que ir vendo de acordo com a sessão, desenrolar da sessão. Como prevenção, normalmente a gente indica fazer 2 vezes ao ano, né? Que é assim, esvaziar os copinhos para que eles não transbordem, né? Que nem o Mauro acabou de falar, a chave é a prevenção, não esperar transbordar sintoma, principalmente em criança, né? Na osteopatia não existe uma regra específica, porque depende do quadro, né? Se eu pegar uma que tem um torcicolo muito leve, uma sessão resolve. Se eu tiver uma criança com torcicolo com simetria de cabeça, que apresenta sensibilidade intestinal, eu vou ficar atendendo essa criança de 15 em 15 dias, provavelmente por uns 2, 3 meses, e dependendo da simetria, se ela for muito severa e os pais só quiserem optar pelo tratamento osteopático, vai meses a fio. Se o paciente é neurológico, o paciente tem algum problema neurológico, a gente atende da mesma forma. Me perguntaram antes com derivação, que é uma canulazinha que você coloca dentro da cabeça, leva lá pro
não para o intestino, mas para umas membranas que existem lá, para jogar o líquido da cabeça para a barriga, porque está sobrando aqui em cima. É o que a gente chama de hidrocefalia. Dá para fazer osteopatia? Dá. A gente só vai respeitar a anatomia um pouco diferente ali, porque tem uma ligação e a gente não pode forçar essa cânula, mas a osteopatia ela lida com tensões, com disso que não mexe, eu vou tentar trabalhar para que isso mexa, só que de forma muito sutil, né? Então, se for neurológico, talvez para sempre essa criança faça fisioterapia, osteopatia. Se for preventivo, talvez uma única, depende. Mas, no geral, 15 dias de intervalo que a gente tem dado e funciona muito bem. Ju, o que eu achei super interessante, alergia para enxerga isso. Ou a integrativa também, né? Dos dois para falar nisso, porque eu entendi, a gente vai gostar de ouvir. Na verdade, a micro é a técnica que eu atuo e a fisioterapia integrativa é o fundamento que eu uso dentro da sessão, né? Se eu preciso entrar com alguma reposição natural bioquímica ou preciso intervir de alguma outra forma ali para manter esse aquário limpo, é assim que eu vou atuar. Então, assim, depende muito de organismo para organismo. Aquilo que você citou ali sobre a gente estimular o corpo a uma autorregulação. Eu já tive casos de intolerância à lactose que em uma sessão a gente melhorou, né? Agora tem casos de fibromialgia, de artrite, que a gente precisa até mais do que 3 sessões, que normalmente é a média. Depende da resposta de cada organismo, depende da bioquímica de cada organismo, do metabolismo de cada organismo, cada ser é individual. E isso a gente só consegue vendo de acordo com como a gente vai trabalhando esse corpo. Não existe uma receita de bolo. Mas tem um padrão. Eu entendo que a receita não existe, mas existem alergias? Cortou a tua pergunta. A alergia em si tem um padrão de causa? Não, na verdade depende muito, né? Depende do tipo de alergia, se é uma alergia respiratória, se é uma alergia de pele, se é uma alergia por falta de produção de enzima, né? Que são as alergias alimentares. Depende de cada situação, depende do que eu estou pesquisando. Não tem uma receita mesmo. Entendi. Então, um tratamento é muito particular, independente, é um código de barra. Eu preciso achar a causa, né? Eu preciso achar a causa. E cada causa vai depender da percepção de cada pessoa e como aquilo marcou no corpo, sabe? Uma vez você me disse... A gente tem 1 minuto. A nossa live vai ser derrubada daqui a alguns segundos, na verdade. Tá uma delícia, mas podia ter mais tempo. Mas, gente, eu vou gravar. Vou gravar pra gente deixar no YouTube para poder compartilhar, tá bom? Mauro, muito obrigado por ter aceito. Foi muito legal. Quer falar suas últimas palavras? Imagina. Não, só espero que vocês tenham gostado da minha casa, já que conheceram ela inteira. Obrigado, Gil, pela parceria. E aí, seguimos fazer outros. Isso, pessoal, deixem um feedback pra gente. Fale se vocês gostariam de outra live, outros temas. Vamos melhorar só essa questão da internet pra gente conseguir se comunicar melhor. Desculpem por isso, gente. Um beijo para todo mundo. Um beijo, obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.